A minha jornada para fazer um pão italiano assim, crocante, macio, né? E saboroso. Cheiroso. Não foi nada romântico. Tudo começou quando o primo da minha esposa me deu o fermento natural que ele tinha desenvolvido. Esse fermento eu ganhei e aí ele falou para mim: Cláudio, o dia que eu for na sua casa, eu vou querer comer o pão que você fizer com esse fermento que eu acabei de te dar. Com o fermento que o meu primo da minha esposa me deu, o que aconteceu? Eu confesso que eu fiquei animado no começo, mas depois foi uma tristeza só. Infelizmente ele morreu. Não, gente, não pensa que é o primo, é o fermento morreu. Eu deixei o fermento morrer. E aquele cheiro de azedo que tava me deixou desesperado. Eu fiquei maluco, gente, quando eu descobri que eu não consegui cuidar do fermento que eu tinha ganho. O primo da minha esposa me deu com tanto carinho aquele fermento. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás de informações e eu descobri que tinha uma série de loucuras que eu recebia. Uma era falar que o fermento precisava de uma farinha especial italiana, ou a água tinha que ser francesa, ou mesmo até o sol tinha que ser britânico. Vê se pode, gente. E aí foi que nada disso funcionou. Depois que eu vim a descobrir que não precisava de nada desses equipamentos maravilhosos e tal, eu fui atrás da internet para exatamente saber o que precisava fazer. E aí foi um desespero total, gente. Por quê? Porque cada um falava uma coisa. Ora alguém falava que tinha que começar com não sei quantas gramas de água, gramas disso, gramas daquilo, e eu fiquei desesperado, porque nada funcionava. O fermento não crescia. Aí eu fui atrás de pesquisa, assistir vídeos, vendo receitas e tentando atrás de achar a solução do meu problema. Depois que eu consegui fazer o fermento funcionar, e aí eu tinha que fazer o pão. O que aconteceu? Eu perdi um monte de farinha, joguei um monte de farinha fora. Os meus pães pareciam um lastro de navio, sabe? De tão pesado que ele era. E queimava no meu estômago. É verdade, parecia um dragão aquilo lá, né? Quando eu ia comer. E isso não funcionava. Eu percebi que nada dava certo. Até que um dia eu consegui finalmente fazer o meu pão. E aí, gente, eu consegui fazer um pão maravilhoso. Eu peguei o pão e levei para o meu filho. Eu lembro que eu acordei meu filho naquele dia, num domingo de manhã, para ele sentir aquele cheiro maravilhoso do pão. Eu estava extremamente feliz, só que ao mesmo tempo eu fiquei extremamente frustrado, porque eu não sabia o que eu tinha feito, não sabia o que tinha dado certo. Foi muito tempo para eu descobrir que não era nem a receita, nem os ingredientes, porque é muito simples, é somente farinha, água e sal. O segredo que eu quero compartilhar com você, nada mais, nada menos, são 3 elementos: tempo, oxigenação e temperatura. Depois que eu comecei a dominar esses 3 elementos, os pães começaram a sair assim, ó, maravilhoso, macio, crocante e saborosíssimo. A minha missão aqui é simplificar esse processo de pão, de fabricação de pão de fermentação natural, para você gastar seu tempo em algo mais importante ainda. A sua família, as pessoas que vivem junto de você, que visitam a sua casa, possam chegar na sua residência lá e ver um pão desse maravilhoso e falar: nossa, que pão cheiroso, que pão saboroso. Isso não tem preço, gente. As pessoas que chegam aqui em casa, elas acham o pão tão bonito que querem tirar foto junto com os pães. É impressionante, gente. Até tira o selfie. Eu já vou te alertar e o que você vai ouvir. O que mais você vai escutar é a pessoa falando: que cheiro é esse? Nossa, que pão maravilhoso é esse? Que sabor! Eu nunca comi um pão tão gostoso como esse. Eu me lembro quando a minha irmã e meu pai vieram aqui em casa pela primeira vez experimentar meu pão. Olha, o cheiro estava maravilhoso. E quando eles chegaram no hall, entraram e falaram: nossa, que cheiro é esse? O cheiro está lá fora, de tão maravilhoso. Era o cheiro do pão. E aí eles pegaram o pão, provaram e falaram: nossa, que pão delicioso. E é literalmente o que eu quero para você, que você consiga ter esse momento maravilhoso com seus familiares e amigos. Eu quero que você sinta orgulho de fazer um pão assim maravilhoso, crocante, saboroso, macio, e que as pessoas, quando chegam na sua casa, falam: nossa, foi você que fez esse pão? Que maravilha, mano. Eu quero que o sabor e o aroma desses pães fiquem na memória dos seus filhos, dos seus netos, sobrinhos
e até mesmo dos vizinhos para o resto da sua vida. Nada é mais importante para mim do que a família, as tradições e as memórias, que são os nossos legados, é o nosso registro nesse planeta. É isso que me motiva a aprimorar a técnica dia após dia, e eu quero ter o privilégio de passar para vocês todas essas informações. Por isso que eu criei o curso Pão e Tradição a pedido da minha esposa. E a parte chata, difícil e complicada do processo, eu já facilitei tudo para você. No programa Pão e Tradição, você vai começar do jeito certo, sem ter que desperdiçar nada, sem ter que ficar horas, dias, assistindo vídeos e vendo receitas na internet para tentar acertar na sorte. E principalmente, sem ter que engolir aquele nó na garganta quando você abre o forno e você percebe que só desperdiçou ingredientes, mas também vê toda a sua esperança, expectativa serem transformada numa massa dura e sem vida. Antes de eu te contar como funciona o curso, eu quero contar para você para quem eu fiz esse curso. Foi para você que nunca fez pão em casa porque acha que é muito complicado, que precisa de equipamentos especiais ou tem medo de perder tempo e ingredientes. Esse programa foi feito para você. Também é para você que já tentou de tudo. Seguiu várias receitas diferentes, mas o pão não cresceu como deveria, ficou com a massa toda mole, muito dura, ou no final a única coisa que você conseguiu tirar foi um tijolo do forno. Eu sei exatamente a frustração que isso é. E para você que já faz pão em casa e que às vezes dá certo, às vezes não dá, você quer entender exatamente o que influencia no resultado do seu pão e parar de ficar contando com a sorte, este programa foi feito para você. Sabe por quê? Não importa a sua experiência. O que é importante aqui é você dominar os 3 elementos que eu vou te passar: oxigenação, temperatura e tempo. A receita e os ingredientes são muito simples. Nada mais nada menos é farinha, água e sal. E só esse pão. Os 3 elementos são o segredo de tudo. E eu descobri das piores maneiras. Foi preciso muita massa mole, dezenas de pães duros, fermento que não crescia, dias, meses de muita frustração. E para hoje eu te entregar tudo pronto, sem estresse. Esses 3 elementos, oxigenação, temperatura e tempo, estão presentes em cada etapa do processo. Eles são os verdadeiros segredos por trás do pão aromático, macio, com casca crocante e um sabor marcante. Agora, deixa eu te explicar como cada um desses elementos vai transformar a sua massa numa obra de arte. A oxigenação é o sopro de vida da massa. É a respiração do pão. Durante o preparo, quando você misturar a massa ou realizar as dobras, está incorporando oxigênio. É isso que dá energia ao fermento para crescer e formar uma estrutura do pão. Imagine que a massa é como uma planta que precisa de ar para prosperar. Se você negligenciar a oxigenação, seu pão vai ficar denso e pesado. Por isso, sovar ou dobrar a massa com técnica certa é essencial para garantir a leveza e a estrutura do pão. A temperatura é o maestro do processo. É o fator que dita o ritmo de toda a fermentação. É como o maestro que conduz a orquestra. Se está muito quente, tudo acelera. Se está muito frio, tudo desacelera. O ideal é manter uma temperatura constante, principalmente em torno de 25 a 26 graus, para que o fermento trabalhe no seu melhor ritmo. Controlar a temperatura não é sobre a massa, mas também sobre o ambiente e até a temperatura da água que você usa. Esse cuidado garante que o pão tenha um sabor complexo e uma crosta perfeita. O tempo é o ingrediente invisível. Ele é o segredo que não aparece na receita, mas faz toda a diferença. Ele é o responsável por permitir que todos os processos químicos entre a farinha e a água aconteçam. Um bom pão não necessita pressa. Ele precisa de tempo para desenvolver sabor, textura e estrutura. Se você respeitar o tempo do pão, vai te dar um resultado maravilhoso. Esses 3 elementos, oxigenação, temperatura e tempo, não são apenas técnicas, são fundamentos que transformarão a farinha, a água, o sal, esse maravilhoso pão. No programa Pão e Tradição, você vai aprender a dominar cada um deles de uma forma simples e prática.
garantindo pães perfeitos, que encantam não só pelo sabor, mas pelas memórias que eles criarão. Tudo isso está pronto para você, detalhe por detalhe, organizado em 5 módulos, extremamente prático. No módulo 1, você vai ver o simples que fará as pessoas jurarem que o seu pão foi feito numa padaria tradicional italiana. Os equipamentos mínimos para a criação de pães de fermentação natural, sem gastar numa fortuna, grande parte você já tem na sua cozinha. O termômetro de R$40 pode ser valioso, muito mais do que um forno industrial de R$5.000. Detalhes ridículos de simples, mas que você descobre só depois de ter jogado dezenas de pães fora. Eu já gastei tempo, dinheiro e emocional por você. No módulo 2, a farinha ideal do seu pão provavelmente está no mercadinho da sua esquina. Como escolher a farinha certa para você sem depender de marcas específicas ou gastar com farinhas importadas. A fórmula secreta da hidratação que funciona com qualquer farinha. Eu descobri depois de testar com praticamente todas as marcas de farinha do mercado. Não importa a farinha, o seu pão sairá uma obra de arte. Módulo 3. Vamos criar vida na sua cozinha usando água e farinha. Você vai aprender de modo simples e eficiente tudo sobre produzir o seu fermento natural, mantendo vivo e saudável. Você vai conseguir mesmo que nunca tenha feito antes ou já fracassou inúmeras vezes. Um passo a passo prático e livre de complicações. O segredo da ativação rápida do fermento, dica que economiza tempo e garante que o seu fermento esteja sempre pronto para a ação. E eu vou te mostrar também o passo a passo que eu queria que alguém tivesse me mostrado antes de eu ter jogado quilos de farinha no lixo, achando que tinha feito algo errado. Módulo 4. Produzindo seu pão italiano de fermentação natural, capaz de fazer até um italiano nativo esquecer que está no Brasil. Você vai aprender meus 3 segredos para produzir pães perfeitos: oxigênio, temperatura e tempo. Você também vai dominá-los muito rápido. São apenas 3 ingredientes: água, farinha e sal. Mas confiar no seu olho, na palma da sua mão ou na ponta dos seus dedos é um caminho rápido para dar tudo errado. A farinha vai grudar na sua mão, você vai se desesperar e sabe o que vai acontecer? Você vai seguir seus instintos e colocar mais farinha e de novo, sabe o que vai acontecer? No final você terá um pão pesado sem vida. Não se preocupe, aqui você não vai passar por isso. Módulo 5. Quando a batedeira entra em cena e muda todas as regras. Porque a ordem dos ingredientes é a diferença entre o sucesso e o desastre. Como não transformar a sua cozinha num campo de batalha? A dança secreta entre água e farinha na batedeira. Eu vou te explicar a minha primeira experiência com a batedeira. Eu coloquei a farinha diretamente dentro da batedeira. Usei o gancho correto, usei uma batedeira orbital, sem problema. O problema foi quando eu liguei. A batedeira funciona muito rápido, ela joga farinha para tudo quanto é lado. Além de todo esse conteúdo, eu preparei mais 2 aulas especiais, extras para você. Na aula 1, você não vai ficar andando para cima e para baixo com o seu fermento natural. Haverá ocasiões que você vai viajar, visitar amigos e parentes, e do nada alguém vai dizer: poxa, fiquei sabendo que você faz um pão italiano maravilhoso. Você não vai deixar passar essa oportunidade, né? E deixar as pessoas com vontade. Onde tiver água, farinha e sal, você vai conseguir deixar o seu cheiro. O pão. Nessa aula você vai aprender a criar pães com fermento biológico industrial, que até um chefe de uma padaria italiana irá jurar que é de fermentação natural. Agora na aula 2, fazer pães italianos de fermentação natural exige processo, dedicação e tempo. E haverão dias ou semanas que você não irá conseguir se planejar para fazer. Por isso nessa segunda aula especial, eu vou te ensinar a ter o seu pão no momento que quiser. Vai bastar você aquecer seu forno e pronto. Em poucos minutos você terá o seu pão italiano de fermentação natural, quentinho e claro, com aquele cheiro marcante. Preparei também 3 bônus para você. Bônus 1, o segredo para fazer pães com grãos. Porque encher o pão de grãos não é só jogar semente, como quem alimenta pombo na praça. Aqui você vai descobrir como a hidratação muda completamente o jogo e o jeito certo de incorporar os grãos sem transformar sua massa num caos pegajoso. Resultado, um pão cheio de sabor, textura e o tipo de orgulho que você nem sabia que podia ter pelo pão. Bônus 2, pizza italiana com a mesma massa do pão? Sabe aquele momento mágico que você percebe
percebe que a mesma massa que você fez o pão também pode virar uma pizza que vai deixar seus amigos jurando que você tem um pizzaiolo renomado escondido na cozinha. Sim, é real e cada mordida vai te transportar para uma pequena pizzaria escondida nas montanhas da Itália. Bônus 3. Molho de tomate rústico italiano. Imagine um molho de tomate tão bom, mas tão bom que vai te fazer pensar: como eu vivi tanto tempo sem isso? Esse é o molho que eu vou te ensinar a fazer. Rústico, autêntico e cheiro de sabor, mano. Não tem segredo, gente. É só tradição. Tomate fresco, tempero na medida certa e um pouco daquela magia que a minha sogra trouxe diretamente da Itália. Esse daqui. Maravilhoso, né? Isso daqui não tem preço. Pão de fermentação natural com esse molho. Maria. Agora eu preciso te dar um aviso. Quando você aprender tudo isso, sua vida não será mais a mesma. O aroma do pão assando vai preencher toda a sua casa, trazendo memórias e criando novas. O sabor da casca crocante e esse miolo macio vai arrancar sorrisos e elogios em cada mordida. Você será lembrado nos momentos mais especiais, nas visitas dos amigos, dos almoços em família e até nos pequenos cafés das manhãs que se tornarão especiais. Se você não está preparado para ser motivo de memórias inesquecíveis, talvez seja melhor você não seguir adiante não. Se agora, mesmo assim, você decidir seguir, chegamos na parte que você vai dizer: meu Deus, está muito barato, quer ver só? O investimento para você fazer parte do meu programa Pão e Tradição e já começar a criar os melhores pães da sua vida. Disse que você iria achar barato? Eu também acho, por isso que eu posso aumentar esse valor a qualquer momento sem aviso. Assim que você concluir a sua compra, depois de alguns segundos você vai receber os dados de acesso da área reservada para o aluno no seu e-mail. Todo o suporte será comigo através do meu WhatsApp pessoal. Eu quero te acompanhar em cada etapa, quero estar com você nos detalhes para que tudo saia perfeito, combinado? E não se preocupa, se você for como eu, já deve ter comprado alguns cursos que só prometem e não entregam nada. Eu vou fazer assim, você vai ter para ver todo o material. E se por algum motivo você não gostar, basta apenas uma mensagem que a gente faz todo o seu estorno sem estresse. Então já clica no botão aqui abaixo desse vídeo, que eu estou ansioso para receber você na área do aluno. Eu te vejo lá.